Vou chamar minha querida para a gente aproveitar bem o tempo, né? Ela tem muito para falar, uma mulher muito de Deus, admiro muito a vida dela. E ela já está aqui. E o tema de hoje é perseguição. Oi, Roger, boa noite, querido. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Deixa eu chamar aqui a Maria, que ela já está aqui conosco para a gente. O assunto, né? Assunto bem pertinente aí para esse tempo. E Oi, minha aí, querida. Ju? E aí, queridona? Como você tá? Eu tô bem, você? Que prazer, hein? Que Prazer honra. é todo meu, a honra é minha. Nossa, muito legal. Amo muito sua vida, minha querida. Eu também, Verdade. eu vou daqui acompanhando. Ju, eu queria muito que você falasse rapidinho, porque eu acredito que nossos seguidores vão dar uma misturada aqui, que você falasse um pouquinho sobre a sua história, né? A gente sabe que o tempo é Tá, curto, mas ao menos uma introduçãozinha para contextualizar aqui o que a gente vai falar. tá bom. Eu vim do meio LGBT, né? Eu fui ativista LGBT por alguns anos, vim do meio homossexual, fiquei 12 anos na homossexualidade, e ali eu era ativista LGBT, ativista. Não era ativista feminista, mas estava tudo no mesmo bolo, né? Sim. E aí, assim que eu decido abandonar a causa, né? Entregar a minha vida para Jesus, aí Uhum. começa aquilo que a gente vai conversar hoje, né? Que é sobre Sim, perseguição, né? Pelo simples fato de estar em Cristo e não ter mais um Deus como sua causa, mas ter Cristo como sua vida, aí começa então todo um movimento de perseguição que vem até hoje, né? Então, resumindo assim toda a história, né, que a gente vai contando nas lives que a gente vai fazendo, é mais ou menos isso. Decidi, na verdade, fui evangelizada pelo próprio Senhor Jesus e fui para uma igreja e comecei a ouvir a verdade da palavra de Deus, que confrontou todas as minhas estruturas de engano, né, de mentira. E a partir dali, então, decidi ter uma vida com Cristo, né? sim, Mas amém. como ele promete lá para Pedro, né? Quando Pedro pergunta, e aí, o que, que a gente vai ganhar de ter seguido você? Né? Pedro faz essa Sim. pergunta para Jesus e Jesus responde: você vai ganhar 100 vezes mais, o dobro, casa, filhos, mas vai ganhar perseguição. É verdade, é verdade, Tá no é pacote, né? verdade. E é bacana falar sobre isso, né? Porque eu costumo falar que hoje em dia existe um conceito de intolerância, né? Que se de fato fosse intolerância, o que hoje é chamado de intolerância, Jesus seria o maior intolerante do seu tempo, né? Porque acontece que hoje as pessoas chamam de intolerância aquilo que é uma discordância, né? Não basta eu simplesmente respeitar o seu espaço, eu preciso ainda erguer a sua posição, erguer os seus ideais, caso contrário, eu sou chamada intolerante, né? Caso eu não ceda ali um conjunto de pautas que você tem como verdade, eu sou considerada intolerante por não viver aquilo que você considera verdade e eu não, certo? Isso, exatamente. Você quer. Não sei, é uma pergunta que eu deveria ter te feito antes, né? Mas você quer comentar o que aconteceu contigo recentemente ou não? A gente fala no Não, a assunto gente pode de forma. comentar, a gente pode comentar. É, Há mais ou menos o quê? 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a estudar mais sobre feminismo e a falar mais sobre feminismo. Desde que eu comecei a falar sobre esse tema, existiu um nível diferente de perseguição, né? Como é algo normal, porque a partir do momento que você acaba sendo mais específica nas suas guerras, nas suas pautas, você atrai tanto pessoas que concordam quanto pessoas que discordam, né? E você vai setorizando de certa forma. E o feminismo tem algo muito peculiar que talvez muitas pessoas não entendam, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, mas por que falar sobre isso? E eu acho importante falar que, em primeiro lugar, ainda que eu não fosse cristã, eu não me encaixaria nas pautas feministas, né? E em segundo lugar, justamente por eu ser cristã, existe um outro motivo para eu falar sobre isso, que é hoje o feminismo ser a nova face da doutrina de Jezabel, né? A nova face
da tentativa de calar profetas, de silenciar profetas, de destruir a feminilidade, de estar em prol da revolução sexual. E é isso que tem acontecido, né? O feminismo castra homens, o feminismo tenta matar o sacerdócio e por aí vai. Então, desde que eu entendi um chamado de Deus para estar abordando questões da atualidade, que isso é algo que eu vejo muito no ministério de Paulo, né? Antes de Paulo pregar o evangelho, ele sempre vinha destruindo os falsos altares. Então, todas as vezes antes de Paulo pregar o evangelho, ele chegava naquela localidade e ele encontrava um ponto de contato, ou seja, onde está a idolatria desse povo? E é em cima disso que primeiro eu vou começar minha pregação. Eu vou destruir esse falso altar para eu poder edificar o verdadeiro altar, né, ao Senhor Jesus. Então, desde que eu comecei a falar sobre isso, eu já tive algumas experiências. No ano passado, início do ano passado, se eu não me engano, eu fui hackeada uma vez. Cheguei a perder minha conta por um tempo, precisei de 3, 4 dias para o Instagram me devolver. E dessa última vez em que eu falei sobre feminismo, eu recebi SMS, né? Eu estava com o celular desligado o maior tempão e recebi SMS de que estava sendo solicitada a entrada no meu Instagram. E além disso, meu marido também foi hackeado, meu melhor amigo foi hackeado e ontem continuaram tentando na esposa, né, do meu melhor amigo. E tudo isso, né, por ter falado de algo que se apresenta como algo que iria me dar voz, né? Então é muito louco isso. Sim, eu estava ouvindo algumas ministrações hoje à tarde e eu li assim, o próprio Senhor Jesus, né, em forma de bebê, ele já causou um estrago e um medo terrível em Herodes, né, e um bebezinho de colo, ele já carregava tanto conteúdo, tanta luz e tanta vida, que mesmo antes dele nascer e espalhar aquela luz que automaticamente traria verdade sobre o engano da vida das pessoas, né, traria luz sobre a sujeira e o comportamento das pessoas, ele já houve uma tentativa, né, Herodes mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos ali, para que ele já fosse silenciado, né, para que ele já fosse silenciado. E eu tenho visto, assim, o quanto Deus tem levantado nesse tempo, sabe, pessoas com uma voz que você estava falando, com um posicionamento, com uma voz, para alcançar aqueles que ainda não nasceram do Espírito, né? Tem levantado homens e mulheres nesse tempo, com ministérios, com voz proféticas, com autoridades específicas para assuntos específicos, sabe? E tem uma frase muito interessante do Charles Spurgeon, né? Que ele fala assim, que o evangelho é como um leão enjaulado, né? No sentido de que você não precisa sair defendendo o evangelho, mas que você precisa só abrir a jaula. E que ele vai fazer um estrago no engano e no sofisma que está dominando a vida das pessoas. E hoje eu vejo, Maria, assim, que a jaula que prende o evangelho é justamente, uma das jaulas é justamente o medo da represália, né? O medo da opressão. A jaula silencia o cristão, para que ele não fale a verdade, porque na verdade, mesmo que você não falasse contra o feminismo, mesmo que eu também não me posicionasse contra, só pelo fato de a gente se posicionar a favor de Cristo, né, nós já sofreríamos essa represália, porque é o que nós carregamos, né? É uma coação contra o que nós carregamos, não é contra nós, né? Mas contra Jesus, contra aquele que nós carregamos, né? Eu vejo isso. Com certeza. Silenciar as pessoas para que o evangelho não se propague. E é isso que muitas das vezes eu acredito que nós nos posicionarmos sobre esse tipo de tema pode até, de alguma maneira, acelerar esse ódio, né? Que vem não contra nós, mas contra aquilo que nós cremos. Sim. Porque o que acontece é que, em algum momento, ao pregar o evangelho, o mundo se sentirá confrontado com isso, né? A palavra diz, olha, porventura vocês não sabem que vocês terem amizade comigo, com o mundo é ter inimizade comigo, né? Então, em algum momento, isso iria acontecer.
E chega um momento, se nós formos observar o que Paulo fazia, né, nada mais era do que falar contra os falsos altares daquele tempo. Tudo que ele escreveu nas cartas dele era como pegar agora e falar sobre todas as mentiras que o mundo tem colocado. Tanto é que ele fala, olha, tomem cuidado, né, com as filosofias que vocês estão tentando abraçar, né? Tomem cuidado com qualquer resolução que não seja o próprio Cristo, né? Então, eu acredito que a partir do momento que a gente trata de pautas que estão dentro do politicamente correto e tratamos delas por elas não serem ligadas e compatíveis com o Evangelho, muitas pessoas não brigam conosco, mas elas se deparam com o fato de não estarem prontas para serem colocadas como oponentes do politicamente correto. Então, essas pessoas estão ali não contra nós, mas tentando provar de alguma forma que não é necessário elas se colocarem contra o politicamente correto, porque isso pode custar a reputação delas. Nossa, fantástico. Interessante que a autoridade que Deus deu para Paulo, né, e a autoridade que ele colocou na sua vida, e eu creio que de certa forma também colocou na minha, assim, falo com muito temor, mas Deus colocou essa autoridade na vida de algumas pessoas, assim como colocou na de Paulo, para que usem do favor de Deus de forma adequada, né? Entendo que essa autoridade que Deus nos dá é uma forma de expressar o governo de Deus aqui na Terra, para destruir o que você está falando. Sofismas e enganos que se levantam contra a palavra de Deus. A gente entende que a autoridade não é dada para a gente se promover, mas é para expor, é para promover a Cristo, é para expor. Então, quando a gente promove a Cristo, vem a retaliação, vem a perseguição, né? Quando a gente expõe o evangelho que você está falando, e eu vejo que isso tem saído da sua boca, tem saído da boca de muitos homens e mulheres nesse tempo, é para destruir as obras de Satanás. E que nesse tempo, no meu entendimento, essas obras, elas estão vindo a partir de enganos, Sim. de sofismas, né? Nós vivemos nesse tempo de espíritos de enganos, espíritos de direitos, espíritos de merecimento, espíritos de levantar salvadores, como na época de Paulo, né? Sim. Porque muitos vêm se apresentando como salvadores, o feminismo é um deles, né? Que se coloca no lugar de Cristo apresentando redenção, apresentando justiça, apresentando dignidade, respeito para a mulher. Então, quando você fala de algo, ou se você fala contra esse Deus, algo que ofende esse Deus, o seu salvador, né? Você vai atrair, que é o que Paulo atraía para ele, atraía perseguição. Primeiro ele era visto, né? Sim. E por falar mal do seu Deus, falar mal do meu Deus, então ele era perseguido, né? Por se opor, por destruir essas fortalezas. E Deus tem levantado pessoas com sabedoria para destruir essas fortalezas, sabe? Amém. Tiago 4 vai falar lá, uma passagem que eu estava vendo hoje à tarde, né? Que é o que você fala. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, né? Então, se você deseja compactuar, ser amigo do mundo, você vai se tornar inimigo de Deus. Então, Exatamente. A sabedoria de Deus vai para destruir esse entendimento inferior, que são ideologias. São entendimentos humanos e inferior à sabedoria de Deus, né? Inferior à sabedoria do Evangelho, né? Só que as pessoas estão se apartando do Evangelho, estão abraçando ideias humanas. E a Bíblia fala, esse versículo que você trouxe, né? Quando eu decidir abrir mão do Evangelho, porque parece que ele não está suprindo o meu senso de justiça, então eu abraço uma ideologia que parece que supre a minha justiça, que na verdade não é justiça, é vingança, porque justiça dentro da palavra de Deus tem outro significado, mas é restaurar o homem na sua posição original, né? Sem culpa. Então eu abro mão do Evangelho porque parece ineficaz, e eu abraço injustiças, eu abraço ideologias que são injustiças, são sabedorias humanas inferiores à sabedoria de Deus. E aí eu me torno, porque Paulo ele falava para um grupo de pessoas, né, que tinham seus valores corrompidos pelo mundo. E Tiago confronta essas pessoas
mostrando para elas que o Salvador é Cristo, né? O Salvador é o Evangelho, e não as ideologias, e não esses falsos deuses levantados, né? Sim, Ju, eu acho assim que o que falta hoje, muitas das vezes, é uma falta de entendimento das questões básicas, né, do cristianismo. É a falta de entendimento de declarações, né, como o Senhor Jesus morreu na cruz, né, e ao terceiro dia ressuscitou, porque as pessoas se esquecem da cruz. E é algo que eu pergunto, de que maneira a influência hoje tem sido associada a aplausos, né, a aprovação, se lá na raiz do amor, que é Cristo, a história do amor está vinculada, na verdade, à rejeição, à perseguição. E por que nós pensamos... Teu áudio... Tá Teu conseguindo áudio ouvir? deu uma... Deu, ele deu uma falhada grande ali, mas agora Agora tá voltou. indo? Desculpa, pode falar. Tá, uhum. Então, assim, eu costumo dizer que se Jesus, se o caminho do amor de Jesus, do amor de Deus, né, levou Jesus à cruz, por que nós esperamos que esse amor nos conduza a aplausos? Por que nós temos essa expectativa, né? E que essa história de Deus ser amor, sem dúvidas ele é amor, mas o conceito de amor bíblico se difere desse amor humanista que hoje nós temos pregado. Sim. Um amor sentimentaloide, né? Exatamente. Que na verdade não é o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus, ele também é disciplina, ele também é justiça, né? Exatamente. O amor de Deus não é estendido para você viver imoral e irresponsavelmente diante de Deus, né? Muito pelo contrário. É para te constranger a viver a partir dele, do modo dele, né? Exatamente. E aí tem um grande problema de não entender que o pacote do evangelho, né, minha querida, ele vem com a perseguição, porque muitos acabam abrindo mão dos seus valores em detrimento desse discurso sentimentaloide do amor, Exato. Que na verdade não fala do amor de Deus, abre mão dos seus valores, ou por um discurso infundado de que só Deus é amor, ou por medo de retaliações, né? E aí eu fico pensando, né, nessas pessoas, então, que se entregam a ideologias, e seja ela qual for, a enganos, né, e a sofismas, porque, assim, eu já sofri muita perseguição e ainda sofro. Você está passando na pele agora nesse período, já passou anteriormente, está passando de novo. E assim será, né? Sim. Agora, eu me entristeço, eu não sei você, mas eu não estou aqui para dizer que eu não me entristeço com essas coisas, que essas coisas não me causam desconforto, sabe? Elas me causam desconforto, elas me entristecem. Oi? Desculpa, não entendi, deu uma cortada ali. Está dando às vezes uma falhada, não. No meu também deu. Mas eu costumo dizer, Ju, que nós somos de carne e osso, né? É claro que com o tempo, o que antes era o nosso teto se torna o nosso piso, né? Então, o que antes parecia que ia ser a nossa morte, hoje é um suspiro, é uma vírgula. Mas nós continuamos sendo de carne e osso. Sim. Exatamente. Então, assim, a gente é passível, né? Eu, particularmente, já sofri alguns níveis de perseguição que eu senti muito medo, sabe? Algumas vezes um desânimo muito grande, sabe? Até um sentimento de desistência momentâneo, sabe? Eu não vou aqui dizer que não sou hipócrita, sabe? Porque eu sinto isso, às vezes. Hoje com uma casca maior, né? Uma casca mais formada, mas a gente sente ainda. Só que eu fico pensando nessas pessoas que entregam tudo aquilo que tem, os seus valores, os seus princípios, entregam em prol de
permanecerem silenciados por medo de retaliações. E assim, eu dou conta, já percebi que eu dou conta de conviver com a perseguição. Mesmo que ruim e incômoda, eu dou conta de viver com a perseguição. Mas eu paro para pensar essas pessoas que se entregam, então, a sofismas, se entregam a ideologias, abrem mão da palavra de Deus para ter essa amizade com o mundo, né? Que sabem que estão corrompidas, que sabem que se corromperam ou por medo, ou por prazer, ou por influência, como vive com uma consciência que acusa o tempo inteiro diante de Deus. Porque a perseguição não nos acusa. A perseguição, mesmo com o mundo, a gente está em conflito com o mundo. Quando a gente está sofrendo perseguição, né, seja ele em qual nível for, a gente está em conflito com o mundo. Mas quando a gente cede para não ter conflito com o mundo, a gente entra num outro conflito, que é um conflito interno, é um conflito espiritual, é um conflito de consciência. A nossa consciência diante de Deus, ela começa a nos acusar o tempo todo de que assim nós nos corrompemos por pouca coisa, nos corrompemos por medo, nos corrompemos por entrar em acordo com o mundo, por não querer confrontar, por não querer entrar em desacordo. Só que a gente esquece que, pelo simples fato de estarmos em Cristo, a gente já está remando contra a maré, a gente já está numa posição contra a cultura. O evangelho, ele é contra a cultura, do início ao fim. Sim. Ele não entra em acordo, né? Então, quando a gente começa a flertar com as ideologias, né, eu percebo que a gente quer essa amizade, porque ela nos favorece algumas vezes, sabe? Elas têm aparência de verdade. Elas têm aparência de que vão nos favorecer. E parece que Deus é o único que não está se importando com as nossas causas, né? Falando agora do feminismo. Parece que Deus é o único que não está vendo o sofrimento da mulher. E aí eu vejo como o feminismo e o cristianismo, eles têm uma parte que eles se entrelaçam, que é justamente o sofrimento humano. Os dois entendem o sofrimento humano. A diferença é que o cristianismo, ele traz a redenção e o consolo no Espírito Santo, né? O feminismo, ele corre atrás de culpados para essa condição de injustiça da mulher. Então, como que fica a consciência de pessoas que cedem tanto ao feminismo quanto a outras coisas, se o evangelho ele vai gritar dentro de nós que aquilo não provém de Deus? Sim. E Ju, eu creio, vê se está me ouvindo bem, você está conseguindo ouvir o que eu tô falando? Tá bom. Meu fone estava dando problema e eu preferi tirar. Tá bom, mas sim. eu acredito que todo o coletivismo, ele tem uma raiz ainda mais perigosa, né? Que é a falta de identidade. Você não consegue andar como gado se você possui o entendimento da sua identidade. Então, eu acredito que o maior conflito entre coletivismos e o cristianismo é justamente o indivíduo fazer questão de pertencer a um grupo, né? É como se tudo aquilo que fosse ausente de determinada maneira, seja em seu lar, seja em seu conceito de identidade, fosse almejado dentro de um grupo, dentro de um coletivismo, né? Então, eu costumo dizer que todo coletivismo, ele tem lá suas regras. Então, não é bem assim, eu chego aqui dentro dessa ideologia e eu pego para mim somente aquilo que me convém. Não é assim, porque os coletivismos, eles têm uma espinha dorsal, né? Então, existem questões que são fundamentais. Não tem como você falar, por exemplo, de feminismo e você não aceitar o aborto. Porque isso para feministas, é uma questão de emancipação da mulher, é a forma que elas creem que é essencial. Não tem como você falar de feminismo sem você ser a favor da revolução sexual. Não tem como você falar sobre feminismo sem você ser a favor da questão que está acontecendo em relação a gênero. Então, são questões que não tem como você falar, até aqui eu abraço, até aqui não. Porque você acaba nem sendo feminista, nem sendo cristã, você só quer ser aceita. E na busca de ser aceita, você acaba não sendo nenhum nem outro, né? Porque você não agrada ninguém, na verdade, né? Dessa forma. Exato. Muito legal, interessante, né? Essa questão do coletivismo, né?
justamente nega a salvação individual em Cristo e traz uma salvação coletiva através de ideologias. Exatamente. Por isso que é atraente, né? É atraente. Exato. É atraente porque, é como eu costumo dizer, né? A palavra de Deus diz assim, Satanás, ele aparece como um anjo de luz. Então, esses movimentos nunca irão falar somente qual é a agenda deles. Eles sempre irão trazer algum apelo, né, que é digno. Eles sempre irão trazer uma causa que, na verdade, é um capital roubado do cristianismo. Porque se nós pararmos para pensar, né, que movimentos de coletivismo, como o próprio feminismo, que é o que nós mais abordamos aqui, são humanistas, né, são naturalistas, creem que tudo é válido em prol do prazer, né, que não há um Deus a quem nós devemos prestar contas. Então, qual é o sentido de falar sobre justiça social? Justiça para quem? Se não há um referencial externo, se não há um Deus a quem nós prestaremos contas, então tudo se torna relativo, né? Porque roubar é bom para o bandido, é ruim para quem está sendo roubado, né? E seguindo essa visão, essa cosmovisão naturalista, nós caímos ali na questão da seleção natural da espécie, que é no que se crê, né? Então, se sobrevive aquele que está mais apto, não faz sentido falar sobre justiça social. A justiça social é uma ideia do cristianismo. E ainda que eles usem eles peguem esse capital cristão emprestado como uma fachada, quando você passa da porta, o que está lá dentro é totalmente diferente. Exatamente. A própria noção, você falou um monte de coisa aqui, eu anotei um monte de ponto aqui, a própria noção de liberdade, né, Maria? Porque, na verdade, a gente vive numa sociedade gritando, né, liberdade. Só que quando você fala em liberdade de expressão, você retira do outro o direito dele se ofender, porque se eu tenho liberdade de falar o que eu quero, né, então assim, eu vou falar o que eu quero independente se o outro vai se ofender ou não. Na verdade, a liberdade existe, né, todo mundo tem o direito de se sentir ofendido, menos Deus, né, então Deus a gente pode sentar o pau. Agora, o pano de fundo, eu notei que o pano de fundo das ideologias é justamente os atributos de Deus, né? Trazer uma cosmovisão. Isso aí. Né? Com falsos atributos divinos. Né? Você falou ali a questão do aborto. O aborto, ele é tão sedutor, no meu ponto de vista, que ele é um dos maiores atributos de Deus, que é o direito da vida, o direito de ter a vida, de dar vida. Então ele se apresenta te dando um direito de obter o poder entre a vida e a morte. Exato. Sabe? Então, se você pode tocar nisso, que é o auge da divindade, né? Porque a gente pode ter chegado a inúmeras questões humanamente desenvolvidas, mas até hoje ninguém tem esse poder, né? Humanamente nós não temos esse poder. Então, se você chega ao ponto de poder intervir nessa questão, você se torna um Deus. Né? Claro, tem maior exatamente. Poder do que esse? Exatamente. Pensa, uma ideologia trazendo para você deter o poder da vida e da morte. Então, se torna extremamente atraente, né? Porque eles se apresentam com outro atributo divino que você trouxe aqui, justiça. Na verdade, extremamente equivocada, né? Eu fiz uma live faz um tempão já, justiça de Deus e justiça social, sabe? Porque essa justiça, na verdade, que vem aí travestida, né, dentro de um espírito de merecimento, esse desejo por justiça, nada mais é do que um desejo por vingança sobre aquele que eu acredito que me causou um dano, um grupo, né? E na verdade, o mal da humanidade não é o homem, né? É o próprio pecado. Então, quando a gente mira errado, né, o alvo, que o alvo não é o homem, o alvo é a natureza pecaminosa, que ela só é consertada através, aí sim, do homem retornar ao estado de justiça, que é Cristo, que é aceitando Jesus. Então, extremamente equivocado, né, Maria?
A justiça, aí você falou de outra coisa que eu anotei, cosmovisão, né, que está entrelaçada na identidade da pessoa, porque sempre que a gente verbaliza, que a gente se posiciona para abraçar uma causa, a gente precisa entender que a gente está escolhendo abrir mão de uma identidade individual que a gente recebeu em Cristo Jesus, que é o que você está falando, que é uma identidade que eu herdei, e eu não vou conquistar através de movimentos políticos, sabe? E eu vejo a ideologia de gênero, a identidade de gênero como pecado, no sentido de que eu abraço para construir uma identidade a partir da minha performance, ou afetividade, ou sexualidade. E não, então eu estou abrindo mão de uma cosmovisão bíblica que me diz que a minha identidade é herdada em Cristo, né? Então eu abro mão dessa identidade individual e abraço essas identidades coletivas, que é justamente o que fala lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, lá no versículo 4, vai falar que eles estavam construindo para si uma identidade reconhecida diante dos povos. E Deus não queria uma identidade construída. Deus queria que eles vivessem uma identidade herdada, sabe, em Cristo. Então, assim, é um engano profundamente enraizado, né, minha querida? E, Meu Ju, Deus. eu creio que o que você estava falando, né, a respeito de toda essa ligação com as obras, em ser atraente, tudo isso tem uma ligação também com o uso que eles fazem da falsa filantropia, né? Eu acredito que dentro de nós, todos nós temos o anseio pela vida eterna. Nós fomos criados para a eternidade, né? Então, eu creio que a partir do momento em que, ainda que tomemos a decisão de ter uma vida fora da vontade de Deus, ainda permanecemos inconscientemente ansiando pela eternidade. E o que acontece? As pessoas acabam caminhando na tentativa de, por boas obras, serem salvas. Sim. Então, as pessoas tentam compensar com as obras, com a falsa filantropia, tudo aquilo que elas não reconhecem em Deus, né? Meu Deus. Então, como eu não reconheço a minha salvação pela graça, eu começo a fazer e acabo esquecendo para quem eu estou fazendo e sequer penso se esse alguém está recebendo de fato isso. Meu Deus. Excelente, nossa. Porque a lei, e vivem debaixo da lei, né? Vivem debaixo de ser abençoado através da minha performance, através do que eu faço de bom, né? Vivem debaixo da lei. Interessante porque, assim, a lei parece que ela é mais fácil, né? Porque para eu reconhecer a Cristo, que é o que você está falando aí, eu preciso dizer que eu estou equivocada. Eu preciso expor ao meu coração a uma luz que é o próprio Cristo. Né? E quando eu exponho os meus achismos, né, as minhas convicções, o meu ensimesmamento, eu vou ver que eu estou extremamente equivocada. Então eu preciso de um espírito de humildade. Eu preciso de Deus cedendo a humildade para que eu abrace. Né? Deus dando arrependimento para que eu abrace. E para mim esse é o negue-se. Negue-se que você está certo. Negue-se que é a partir de você. Negue-se que você está no centro, que é tudo sobre você. Negue isso. Você não tem nada a ver com a história. Agora, é muito mais fácil eu fazer coisas, que é o que você está falando, boas obras, através dessa justiça social, dessa filantropia que você citou. Excelente comparação. É muito mais fácil eu fazer coisas do que eu abrir mão de mim e das minhas convicções para reconhecer que eu preciso de um Salvador. É como diz a palavra, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? E a gente tenta sacrificar no lugar de obedecer. Sim, exatamente. Por isso que Deus fala, né? Vocês virão um determinado tempo e dirão, mas Deus, olha quanta coisa eu fiz a teu respeito. E Deus diz, mas eu não conheço vocês. E é interessante que Deus fala assim, eu não conheço vocês. Vocês me conhecem, mas eu não conheço, porque não se acessa a mim por obras, se acessa por Cristo. Então eu não quero reconhecer a Cristo, eu quero continuar me relacionando a Deus por obras.
porque é mais fácil seguir um bando de normas e regras do que se prostrar com a cara no pó e se relacionar com ele, né? Então, interessante, eu anotei aqui. Pode falar aí, pode falar. Hoje eu penso, né, que toda essa questão, né, gira em torno, na verdade, dessa ausência de disposição em lidar com a perseguição, como você disse, né? Hoje existe muito essa cultura de construir pontes, né? Construir pontes e vamos construir pontes e faz todo mundo vir. E esse tempo, o Senhor tem falado muito comigo sobre Neemias. Sobre a tristeza de Neemias quando ele notou que o muro de Jerusalém tinha caído. Então, eu acredito que de nada adianta construir pontes se o muro está fendido, como diz a palavra de Deus. Porque quando o muro está fendido, tudo começa a entrar. E o povo de Deus, a palavra de Deus fica ameaçada. Tanto é que antes de Neemias começar a ler lá, né, a palavra, junto com o povo, ele antes precisa erguer os muros. Então, a igreja... olha a luta, os cachorros todos começam a latir. Mas vamos lá. Não tem problema, a igreja, ela está de braços abertos para que todos venham, né? Mas a igreja tem os seus muros para que nem tudo seja feito. Então, muitas das vezes a gente quer pontes, porque as pontes são boas para a nossa reputação. As pontes são boas para as tais conexões de ouro. Mas nós não temos a disposição de erguer os muros e falar, ei, tem coisa que aqui não vai entrar, porque aqui é terra santa, aqui é lugar santo, né? Porque isso nos custa. Tanto é que a palavra diz que Neemias, com uma mão ele estava com o martelo e com a outra ele estava lá com a espada. Porque enquanto você está construindo muros, o ataque vai vir, né? Porque você está limitando. Então, eu creio que é impossível nós pregarmos o evangelho sem nós delimitarmos o muro, sem nós deixarmos claro que existe uma forma bíblica de amar, né? E hoje todos falam, mas eu amo a Deus, a minha maneira de amar a Deus. Mas a palavra de Deus diz, aquele que me ama, me obedece e guarda os meus mandamentos. Então, o amor que Deus recebe de nós não é relativo, né? As pessoas costumam dizer assim, então você está pregando isso, você quer dizer o quê? Que Deus não me ama? E eu digo, olha, é muito diferente amar e aprovar. Porque um pai pode ter 2 filhos, amar os 2, em um encontrar prazer e no outro não. Então, Jesus te ama, glória a Deus, mas aquilo que você faz determina se você decidiu responder ou não esse amor. Porque o amor que Deus recebe de nós não é relativo, não é hoje eu acordei feliz, eu amo a Deus, não. O próprio Deus diz, eu creio que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Excelente. Eu ouvi hoje à tarde essa palavra de Neemias, você acredita? Meu Deus. Impressionante, cara. Eu vi uma ministração hoje à tarde sobre Neemias, onde eles construíam durante o dia e à noite os inimigos iam lá e os perseguiam, roubavam, destruíam a construção deles, que eles trabalhavam durante o dia. E aí, essa palavra de Neemias, que fala dos muros, me levou a uma passagem que está em Provérbios 21, 22, que fala sobre muros e fortalezas. Olha que interessante. Diz assim, o sábio invade uma cidade dos valentes e derruba os seus muros, derruba suas fortalezas e derruba quem eles confiam. Provérbios 21, 22. O sábio invade a cidade dos valentes e derruba as fortalezas que eles confiam. E aí eu fiz uma analogia, olha, tem tudo a ver, cara. A gente não conversou sobre o que a gente ia falar, mas é Deus purinho. É Deus purinho, cara. Porque olha só, você falou que a igreja está protegida por muros, né? Porque ela guarda algo de valor dentro dela. Então ali é um esconderijo para um tesouro. Sim. Para algo de valor. Essa palavra está dizendo que o sábio, então no caso a sabedoria está no meio. A sabedoria ela está envolvida. A sabedoria ela
ela escala, ela conquista uma cidade, a cidade dos valentes. Com a sabedoria, ela entra num local que é intransponível. E agora eu estou falando de sofismas, de ideologias. Então a sabedoria entra em lugares estruturados, com muros, com fortalezas. E ela derruba essas fortalezas. A sabedoria entra. E ela derruba aquilo que as pessoas estão depositando a sua confiança, a sua fé, e que não é Deus. E as fortalezas são tudo que aquelas pessoas acreditam e confiam que não é Deus. São mentes blindadas, você falou de muros. São fortalezas, são esconderijos que ocultam, na verdade, trevas, que se opõem ao conhecimento de Deus. Exato. São lugares que as pessoas criam sofismas, cativeiros, na verdade, para elas mesmas. Sabe? E a palavra de Deus diz que essas estruturas de enganos, elas são transpassadas pela nossa sabedoria. Sabe? São estruturas, pensamentos, convicções que se opõem ao conhecimento de Deus, ao pensamento de Deus. Pessoas que confiam em carros, outros em cavalos, que diz a palavra, né? Que confiam no feminismo, que confiam em ideologias, mas que guardam dentro desses muros enganos. E ali dão lugar a espíritos enganadores e doutrinas de demônios que se opõem à palavra de Deus. Exato. Mas a palavra diz que a sabedoria, ela escala, ela invade essa cidade e ela derruba. Sabe? Então eu vejo uma guerra, Maria, eu vejo uma guerra, e não uma guerra política, sabe? É uma guerra espiritual, e a palavra de Deus diz que a sabedoria vence os sofismas, a sabedoria vence entendimentos inferiores. Interessante, cara, porque a palavra de Deus todo dia ela está em guerra, em conflito com a moral dominante nesse tempo, né? Que é o que você estava falando. É contra o espírito dessa época, né? Contra o nosso zeitgeist, aquilo que tá regendo. E assim, Isso. em resumo, né? Eu acredito que essa união que Deus fez aqui, em relação ao que essa história de Neemias, a gente pode até concluir da seguinte forma, né? Há momentos, né, de destruir fortalezas e outros de erguer muros. Né? Existem questões que nós temos que estar aptos a destruir e outros a erguer, né? Exatamente. E toda essa questão, eu acredito que está muito ligada a um equilíbrio que nós temos que buscar entre destruir, mas com um propósito, né? Para que nós também não venhamos a estar somente falando contra e esqueçamos do porquê. Né? O que nós estamos defendendo? Não somente atacar, mas o porquê, por quem nós estamos fazendo o que estamos fazendo, né? Sim, destruir sofismas, as obras de Satanás, Exato. Mas construir valores, construir um entendimento, uma palavra de Deus, né? A cerca de proteção, né? Para que o evangelho permaneça sendo pregado como ele de fato é, né? Sim, isso me remete a que nem toda batalha, na verdade, quem sabe a gente é apto para entrar também, sabe, Maria? Com certeza. Porque assim, a gente precisa sim ser cuidadoso, a gente precisa sim falar em amor, mas a gente precisa entender se a gente está disposto em entrar nessa guerra, se a gente está disposto a defender o evangelho, até onde a gente está disposto a ir, até a primeira derrubada do muro que eu construí até aqui, até a primeira retaliação, então eu paro, então eu sou paralisada, né? Até o primeiro revés, até alguém se colocar contra, até eu perder a minha credibilidade, até eu perder o meu Instagram, né? Sim. Até perder a minha reputação, até onde a gente está disposto a suportar? São perguntas que eu me faço, sabe? Sim, claro. E assim, eu creio que é preciso que nós tenhamos muito zelo, como você estava falando, em relação ao que o Senhor nos chamou para fazer, né? Hoje é muito comum nós vermos da seguinte forma: bom,
se Deus não me chamou dessa forma, então isso daqui que fulano está falando não é de Deus, né? Para que falar disso? Para que fazer isso? E aí nós precisamos lembrar, como diz a palavra de Deus, cada membro do corpo tem a sua função, né? Então, onde o Senhor me chamou para estar, onde o Senhor me chamou para estar nesse tempo, e não abrir mão disso. Se é isso que o Senhor me chamou para fazer, eu costumo falar isso. Eu falo assim, gente, que guerra, olha o gato aqui me mordendo, em nome de Jesus, hein? E eu costumo falar isso. Se eu tenho algum nível de dúvida de que o Senhor me chamou para fazer, sai, gato. Então, aí sim, eu posso até recuar e com toda a humildade do mundo. Mas se eu sei que o Senhor deu ordem para que eu haja, que eu atue em alguma área, que eu fale sobre algum assunto, eu estou disposta a ir até o fim. Então, eu acredito que nós precisamos... Eu recebo muitas perguntas assim, Maria, eu quero muito começar a falar de Jesus. Espera aí, gente, o gato aqui tá atacadíssimo. Gato, em nome de Jesus, tem que orar, gente, consagrar ele ao Bota a mão na cabeça desse gato aí, gente. amorzinho. Espera aí. Eu acredito, gente, olha. Tem coisa que só acontece com a gente falando de Jesus. Verdade. Só um minuto, gente. Vou tirar esse gato daqui. Vem cá, gato. Tá, vai lá. Ô, gato, a Bíblia diz que os gatos não vão pro céu. Não, brincadeira. Brincadeira, gente, brincadeira. Pronto. Os gatos vão sim. Olha, gente. Só os gatos malhados. Vamos lá. Então, o que eu tava falando? Até me esqueci. Ah, eu fiquei falando bobagem aqui do gato enquanto você tava lá, que eu também me perdi. Em resumo, né? Eu creio... eu lembrei. Muitas vezes eu recebo umas perguntas assim, Maria, Isso. quero muito começar a falar sobre certa coisa aqui no Instagram. Como eu começo? E eu falo assim, olha, você começa sabendo se Deus chamou para fazer isso. Porque existem batalhas que realmente são nossas, mas existem outras que não são necessárias, né? Sim. A palavra de Deus diz assim, olha, se possível, paz com todos. Sim. Então, existem assuntos que eu sinto que existem outras pessoas mais aptas e que foram chamadas para tratar. Então, eu tento me ater, né, para que eu seja, assim, perseguida, mas com um propósito e dentro de um propósito. Porque muitas vezes, Ju, as pessoas também acham que estão sendo perseguidas por falta de sabedoria. Muitas vezes uma pessoa está sendo mal educada e ela acha que ela está sendo perseguida. Como uma vez uma pessoa veio falar para mim, poxa, eu li a Bíblia no trabalho e fui perseguida, fui mandada embora. Eu falei, não é que você foi perseguida, é que você não foi paga para isso. Você estava roubando o seu tempo de trabalho, né? Tá roubando teu chefe. O momento que ele estava pagando para você trabalhar, lendo a palavra. Então, é muito importante, né, nós deixarmos claro que a perseguição é pela verdade. Né? Por maior amor e zelo que nós possamos ter, ela virá. Eu acho até interessante, acho que a gente já está dando até nosso tempo aqui, mas a gente ir finalizando. Tem uns 10 minutinhos ainda. Falar sobre João ter sido considerado, né, aquele que se considera a quem Jesus amou e o discípulo do amor. Mas a Bíblia diz que Jesus chamava ele, né, de filho do trovão. Porque a natureza dele era uma natureza completamente disposta a passar por cima de tudo. Ele até pergunta a Jesus, quando Jesus é mal recebido, se ele queria que os discípulos orassem para que caísse fogo do céu e matasse o povo que recebeu Jesus mal, né? Então, ele estava sempre disposto a defender a verdade a um ponto de ser chamado filho do trovão. Então, olha, o conceito bíblico de amor é a verdade. Né? Esse é o conceito bíblico de amor. E, infelizmente, hoje, muitas vezes nós recuamos diante da perseguição por ouvirmos coisas como que Jesus é esse aí? Né? Deus é amor. Você não está sendo amor. Você está sendo intolerante. Né? Você está falando de uma maneira que Jesus não falaria. E essas pessoas nunca leram a Bíblia. Elas sequer sabem o que Jesus falaria, né? O Jesus que eu conheço,
diante da verdade, incomodando a terceiros, ele disse: mais alguém quer se levantar para ir embora? Né? Então eu creio que tudo, Ju, vai desse entendimento de o que o Senhor me chamou nesse tempo, por quê e como eu devo fazer isso. Não vou fazer isso porque está todo mundo fazendo isso. Eu preciso saber o que o Senhor reservou para mim e estar disposto a ir até o fim dentro daquilo que o Senhor ordenou que eu faça. Sim, exatamente. Você falou de amor ali, né? Eu notei aqui. Na verdade, todo amor desprovido do fundamento da palavra de Deus não é amor, né? É mais uma ideologia. É isso. Não é amor. Então, assim, não importa quem, como, quando falou, se não tem fundamento bíblico, é lixo, não presta. Né? Não é um amor do mundo, mas não é o amor de Deus, não é o amor bíblico, né? Bem interessante essa questão de se posicionar. Na verdade, quando você se posicionar a respeito de um assunto, de um tema, de autoridade que Deus deu para você, se é que Deus deu, ou é você que está tomando a força, né? Uhum. Uma autoridade que você tem sobre aquele assunto. Mas quando a gente se posiciona a favor de Cristo, a gente vai atrair uma multidão de seguidores e de perseguidores. Né? A gente vai confrontar familiares, amigos, estruturas. A gente vai frustrar expectativas de pessoas que nos amavam lá fora, daquele jeitão que a gente era. Exato. Né? Então a gente começa frustrando todo mundo que está ao nosso redor e decepcionando um monte de gente. Né? Então, assim, muitos acabam abrindo mão desses valores para ser aceito, voltar a ser aceito pelaquela galera e, na verdade, acabam perdendo a autoridade que recebiam. Por quê? Porque se tornam como eles. Né? Então, assim, quando você é posicionado, você é chamado, se você imita o comportamento do mundo, você perde a autoridade que você recebeu de Deus. Né? Porque você está recebendo uma autoridade de Deus para salvar aqueles que estão lá. Só que você não quer se opor a eles, então você se mistura e acaba perdendo autoridade, não tendo mais autoridade, não tendo mais autoridade sobre aquele assunto, né? Muito interessante. E, Ju, eu assim concluiria dando um alerta, né? Para todos que estão aqui, de algo que eu tenho notado. Muitas pessoas têm começado na tentativa de agradar a todos. Muitas pessoas que estão usando o carisma, que eu creio que até o próprio Deus pode ter dado a elas. Essa geração do TikTok, que pode também ser uma bênção. Mas existe um perigo nisso. Porque isso atrai muitas pessoas. E o único problema é que quando você atrai muitas pessoas com o evangelho light, no momento em que você tiver que se posicionar de fato e verdade, a perseguição vai ser proporcional ao número de pessoas que você atraiu com esse evangelho light. Né? Então, quanto antes você se posicionar dentro da verdade, menores serão as suas surpresas e mais apto a lidar com a perseguição você estará. Né? Há pouco tempo atrás, existiu um caso de um pastor que abordou uma questão, né, em relação... pode ou não pode o homossexual frequentar a igreja? E embora ele tenha sido bíblico, o público que ele criou não estava preparado para lidar com aquela resposta. Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado em quem nós estamos atraindo. Você está construindo pontes para quê? Para ser uma ponte, uma porta aberta para que entrem e te persigam assim com a maior facilidade, para que destruam sua vida com maior facilidade, né? Então, é claro que nós devemos pregar o evangelho, se possível, paz com todos, mas quanto mais bíblicos nós formos, mais preparados para lidar com a perseguição e menos surpresas nós teremos. Amém. Amém. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, sim. Foi excelente. Queria agradecer muito você, minha querida, por dispor do seu tempo. De verdade.
De verdade, honra pra toda mim. minha. Eu te admiro, assim, eu fico lendo, eu fico assim, sozinha, ó. Deixa eu aplaudir aqui, gente. Eu amo sua Tá vida. bom, Senhor. Amo tudo que Deus fez em você, através de você. Glória a E Deus. quando eu olho para você, eu penso naquela passagem que diz: Elias, tem mais 7.000 lá fora. Né? Eu fico muito grata a Deus por nós estarmos juntas. Amém, glória a Deus. Eu também, minha querida. Queria deixar uma palavra sobre a sua vida. Amém. Está lá em Mateus 5,16, que a palavra de Deus diz: assim resplandeça a sua luz, né? Diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. E eu vou te dizer o que o Senhor falou no meu coração essa tarde, que a sua coragem, ela tem um efeito dominó nas pessoas que te seguem, tá? As pessoas são contagiadas. Amém. E todo espírito de desistência sobre a vida delas cai por terra olhando para você. Em nome de Jesus. Então, as nossas decisões, a sua decisão de prosseguir, em meio a perseguições, em meio a represálias, em meio a acusações, a sua decisão de prosseguir, ela libera coragem sobre a vida das pessoas. Amém. Ela libera coragem sobre a vida das pessoas. Ela afeta uma multidão de forma positiva. Pessoas que iam desistir de casamentos, desistir de ministérios, desistir do amor de Cristo, elas olham para a sua vida e elas decidem prosseguir, né? E eu vejo isso quando você iniciou falando de Paulo, e eu vejo isso na passagem de Paulo, que ele fala, a maioria dos irmãos, está lá em Filipenses, ele fala assim, a maioria daqueles que estão te seguindo, dos irmãos, pela minha prisão, Paulo fala, pela sua perseguição, estão anunciando a palavra de Deus de forma determinada, se motivaram, né? Então, assim, eu sei que tem o revés, eu sei disso, mas a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo, num lugar de paz. Nós estamos em conflito com o mundo, mas o Senhor Jesus falou assim, em mim vocês têm paz, não no mundo. E você, Maria, você está em Cristo, e esse é um lugar de paz. Você está blindada, protegida. Esses mesmos muros que a gente conversou aqui, o Senhor Jesus, ele se apresenta como a rocha da sua vida. E você está nessa rocha. E essa rocha tem uma diferença das fortalezas de Satanás. Essa rocha, ela é intransponível. Aleluia. Você está protegida e guardada dentro dessa rocha, que é o Senhor Jesus e que é o Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso e eu oro isso sobre a sua vida. Aleluia. Eu recebo em nome de Jesus. Você não imagina o quanto isso foi testificado no meu coração. Sou muito grata a Deus pela sua vida. E acredito que você se tornou parte da minha família na fé. Amém. Alguém por quem eu estou disposta a interceder, a caminhar junto. E eu só tenho a te agradecer por tudo, pela sua ousadia, pela sua coragem. E tudo isso que você falou sobre mim, eu vejo em você da mesma forma. Você é uma pessoa que quando eu olho, eu penso, meu Deus, toda perseguição é muito pouco. Imagina o que essa mulher passa. Eu posso ir além, Deus, eu quero mais de Deus e eu sei que eu não estou sozinha nisso. Então, Ju, muito obrigada pela sua vida. Nós somos muito abençoados pela sua vida, pelo seu sim, pela sua coragem. E eu amo você em Cristo. Glória a Deus. Que essa galera que está nos assistindo, não só assista a live, mas ore pela sua vida. Ore pela sua vida. Ore para que Deus que você sinta esse lugar de paz onde você está, esse lugar protegida e guardada. Você sabe que você está ali. Que essa galera ore pela sua vida. Agradeço do fundo do meu coração, seu aceite. Pela nossa, amém. Obrigada, minha querida, do fundo do meu coração, tá? Que Deus abençoe você, sempre juntas, viu? seu ministério. Glória a Deus. Um beijo. Obrigada, galera que assistiu. Obrigada, tá bom? Ju. Muita honra. Eu que agradeço, minha querida. Tchau, tchau.